Primeiro, existem 3 vertentes de onde o Jujutsu tradicional japonês, vamos falar Jujutsu até a hora que sair do Japão, beleza? Depois que sair do Japão, eu vou explicar o porquê do que virou nome Jiu-Jitsu, e aí vamos começar a chamar de Jiu-Jitsu. Tá? O Jujutsu, ele tem 3 vertentes de onde ele veio. A teoria de que começou na Índia, porque os monges tinham que se defender de agressores, ladrões, e eles tinham a política de não agressão. Eles queriam saber se defender e conter os agressores. E aí eles criaram um conjunto de técnicas para se defender. E isso foi cerca de 300 a 500 anos antes de Cristo. Com a expansão do budismo para a Ásia, chega no Japão e é agregado, essas técnicas são refinadas pelos samurais para a luta deles, de espada, né? Se torna Jujutsu. Eles tinham outra vertente, porque lá na China, cada família tem o seu estilo de Kung Fu. Certo? Tipo, é uma coisa passada de família para família, de pai para filho. É como se fosse uma herança que ele passa, o Kung Fu. Cada família tem um estilo de regiões, isso e aquilo. Existiu um estilo de Kung Fu que aplicava quedas e golpes traumáticos, como no Jujutsu. Então, existe uma teoria de que também foi esse Kung Fu que se modernizou indo para o Japão e aí, futuramente, se tornou o Jujutsu. Datado mais ou menos do século III ao século VIII. Quase um milênio depois do início na Índia, né? O primeiro registro que se tem da palavra Jujutsu é no século XIV, mais ou menos 6 séculos atrás, né? Estamos no século XXI e é no século XIV. Antes disso, existem essas teorias, veio ou da Índia ou então da China, né? Existe o que tem mais antigo da palavra Jujutsu e no século XIV. Mas também existem registros de que já havia uma luta, mesmo tipo do Jujutsu, há muito tempo atrás, só não era usado a palavra, certo? Chegamos então no Japão. O Jujutsu é a arte dos samurais, beleza? Então, a hierarquia japonesa era assim, o imperador, os senhores feudais, e cada senhor feudal tinha o seu grupo de samurais a seu serviço. E aí, depois vinham os homins, que são samurais sem mestres, sem senhores feudais, freelance, por conta própria, faziam trabalho em troca de dinheiro, ao invés de servir a um mestre. Depois que vinham os camponeses, os pecuaristas, os artesãos, e depois os mercadores. Tinha essa hierarquia. E o Jujutsu era uma coisa dos samurais. Os samurais, na época que, quando não estava em guerra, eles não podiam, não, vou querer fazer uma plantação aqui. Não. Quando não estava em guerra, ele tinha que se dedicar totalmente a melhorar a sua arte. O trabalho dele era isso. E só quem podia praticar o Jujutsu era de samurai pra cima. Samurai, senhor feudal e imperador. Abaixo deles, ninguém. E samurai, ser samurai é aquele negócio que o filho do samurai que era samurai. Então ele ia passando pro filho, o estilo de luta de Jujutsu era pro filho. E era uma coisa meio que uma sociedade secreta do Jujutsu, tá entendendo? Tinha gente que nem sabia que isso existia. Mas os samurais, eles treinavam isso. Vocês já assistiram Naruto? O que é um genjutsu? Ilusão. É o que você coloca a pessoa numa ilusão. Taijutsu. Senjutsu. Arte sábia. E aí, jutsu é arte. E aí vem o nome do qual vem aquela arte. Jujutsu. Jutsu significa arte. E Ju significa suave. A arte da suavidade. Beleza? E aí os samurais, eles treinavam Kenjutsu, que era a arte de combate com espada. Laijutsu, que era a arte de sacar rápido a espada. Sojutsu, que era a arte com a lança. Naginatajutsu, que era a arte com arcos e flechas. A arte de lutar com o corpo. Quando não tinha arma, lutava com o corpo. Fazia do seu corpo arma. Que aí tinha vários nomes. Taijutsu, Kobu Ozoku, Torichi, Kenpo, Jujutsu. A intenção era dominar, sobrepor o adversário usando o mínimo de energia possível. Vem aqui, ô cunhado. Mas eu não poder punhar atrás. Se eu falar assim, pega o cara, levanta e taca ele de costas no chão. O jeito mais grosso de se fazer isso seria eu pegar ele aqui, ó. Só que aí eu tô gastando muita força. Tô cansando com isso. E a arte da suavidade, ela vem de você usar o mínimo de energia possível para fazer aquele movimento com leveza, com suavidade. De levantar ele e tacar ele no chão, eu posso muito bem jogar o quadril pro outro lado e projetar ele por cima do meu quadril. Eu nem cansei. É uma coisa muito fácil. Pode sentar lá. Muito obrigado pela sua apresentação. Este é o conceito da arte suave. Você não se desgastar. Ao invés de usar força, usar mecânica corporal. Né? E aí o que os samurais faziam? Eles tinham um grande poder, porque depois dos senhores feudais e do imperador, era eles, a autarquia da sociedade, tá entendendo? E aí eles iam lá encher a cara, brigava, arrumava confusão, tacava o terror na sociedade. E aí o pessoal, como via que, cara, esses caras não estão prestando pra guerra, não estão indo pra guerra. Pra que eles fazem isso? Só pra tacar o terror na gente, tá entendendo? E aí os samurais começaram a perder aquele poder que ele tinha. A era dos samurais começou a ser considerado algo arcaico, antigo, ultrapassado. Tudo que envolvia os samurais, eles queriam deixar de lado, deixar no passado. Vindo da modernidade, o imperador ele percebeu que na Europa e nos Estados Unidos as pessoas estavam muito mais modernas. Eles, não, a gente tem que se modernizar. O Japão tá muito atrás. E aí, isso daí, com a queda do Jujutsu, os mestres do Jujutsu, eles foram praticamente desempregados da noite pro dia. Que entra um cara chamado Jigoro Kano. O negócio de deixar o Jujutsu para trás, teve muitos mestres que mudaram o Jujutsu para poder fazer dele algo mais moderno. Ao invés de ser uma luta de combate, ao invés de ser uma arte marcial, vamos transformar ele em esporte. E um desses foi o Jigoro Kano, que do Jujutsu, ele tirou todas as técnicas perigosas, fez uma hierarquia ranqueada, que foi as faixas, criou umas regras esportivas e transformou a luta em esporte. Ele tirou as técnicas de finalização,
Você vê hoje no judô, tem armlock, tem triângulo e tal, mas o foco não é finalizar, projetar ele numa queda perfeita e fazer um ippon, não é isso? Ele tirou todo o negócio de arte marcial e transformou num esporte. Ele também teve outro mestre quis trazer do jiu-jitsu uma suavidade muito maior, muito menos força. Não, é praticamente força zero. Vamos tentar dominar o adversário sem usar praticamente nada de força. E aí ele foi lá e criou o Aikido. Aí o Aikido é umas coisas meio assim, ó, vem aqui ver você usar a força do seu adversário contra ele, tá entendendo? Aí pra me dar um murro, é uma força dele vindo. E aí eu vou usar essa mesma força a meu propósito. Se ele vem dar um murro, vem com a força, a mesma força que vem, eu puxo. E aí daqui ele vem pra frente, ele vai perder o equilíbrio, volta pra trás, e na verdade aqui eu deslocaria o braço dele. Só o golpe que faz dar o mortal, é a defesa do golpe, o cara dá o mortal pra trás pra não ter o ombro deslocado. E aí também teve outros mestres de karatê, que também agregou, aprendeu um pouco do jiu-jitsu, e criou novos ramos do karatê, novos estilos do karatê, usando também o jiu-jitsu. Ou seja, tava ficando totalmente pra trás. Escutem bem. Nunca te orgulha de haver vencido um adversário. O que venceste hoje poderá derrotar-te amanhã. A única vitória que perdura é a que se conquista sobre a própria ignorância. E fez de refinar apenas as nossas técnicas, porque a gente não usa isso para refinar a sociedade, a tornar as pessoas melhores. Dá um conceito filosófico a isso. Porque em vez de fortalecer só o corpo, porque a gente não fortalece também a mente e a espiritualidade. O Jigoro Kano, ele era confucionista, filósofo asiático, que fala um monte de coisa massa. E ele é um grande estudioso do confucionismo. E aí ele pegou toda a filosofia do confucionismo e agregou ao judô. Ao invés de ser só um negócio para guerra, agora, além de ser esporte, é algo para transformar a vida das pessoas. E foi com isso que surgiu o judô. O objetivo final da disciplina do judô, segundo seu criador Jigoro Kano, é o aperfeiçoamento do ser humano para a contribuição com a sociedade. O judô não se limita a ser uma técnica de combate, mas sim um caminho para o desenvolvimento pessoal e social. Era um cara muito inteligente. Cara, a gente tem que espalhar isso pelo mundo. A gente tem que conseguir levar isso para todo canto do mundo. Só que ele não falava português, né? Ele falou assim, katana e poncio evazare, Toyota Hashimi, hoje. Um dos melhores alunos de Jigoro Kano era um cara chamado Matsuyo Maeda, também conhecido como Konde Koma. Konde Koma foi um desses caras que saiu para espalhar o judô pelo mundo, só que o Konde Koma ele era diferente. Enquanto todos só faziam demonstração, cara, tem muito cara que faz isso, sabia? De fazer demonstração. Vocês já viram aqueles caras que a gente vê os vídeos, os mestres de Aikido, né? Desse negócio da leveza, né? A pessoa vem aqui, encosta aqui no mestre do Aikido, o mestre do Aikido faz isso aqui, ó. Bum, o cara dá 3 mortal e cai aqui no chão. Ou então, segura aqui na mão dele, aí ele faz isso aqui, ó. Aí os caras começam a se contorcer e, né, aceitava desafios. Ele mostrava na prática como era que o negócio funcionava. Ele não treinou só o judô, ainda tinha mestres que ensinavam de uma forma não oficial. Não existia mais academias de jiu-jitsu, mas eles ensinavam para aqueles que eram mais... para continuar mantendo a arte viva. Ele chegou no Brasil para fazer a mesma coisa, né, aceitar desafios e espalhar o judô. Ele veio oficialmente para trazer o judô. Ser um cara chamado Gastão Gracie. Gastão Gracie falou assim, cara, é o seguinte, eu vou te confiar os meus filhos para tu ensinar ele a arte marcial, essa arte marcial aí. E aí ele foi lá e ensinou pro Carlos. Vi em alguns cantos dizendo que ele ensinou pro Carlos, pro Hélio e pro Oswaldo. Eu já vi em cantos também dizendo que ele ensinou pro Carlos e depois o Carlos ensinou pros irmãos mais novos, né? Veio oficialmente e ensinou o judô. Ele trouxe o judô. Só que também ele passava um pouco do jiu-jitsu, para não deixar o jiu-jitsu morrer. Tá entendendo? E aí, no meio dos irmãos, que era todo mundo forte, grande, tinha um franzino, asmático, doentio, magricelo, que se soprar o vento leva. Que é justamente o Hélio Gracie. Foi que ele começou a fazer. Ele, cara, eu vou, em vez de usar a força, eu vou começar a focar mais nas técnicas. Eu sei que às vezes o cara faz uma técnica e vem outro cara bem mais forte e consegue lhe vencer. Você, caraca, se eu tivesse mais força, mas se você souber fazer uma técnica bem refinada, não tem pra força. Não tem pra força. Eu sei que às vezes o cara ganha por conta de força. Você vê as lutas normalmente de cara muito mais avançado, e não parece que os caras nem fazem força, mano. Porque fazer força é um desperdício de energia. O cara vai usar aquela força contra você. Tá vendo? Com o passar do tempo vocês vão aprender isso. E aí foi isso que o Hélio fez. Ele, meu irmão, a única forma de eu conseguir vencer meus irmãos é eu desenvolver mais a técnica. Encontrar maneiras técnicas, usando a mecânica do corpo, a alavancagem, pêndulo, para poder conseguir vencer os meus irmãos. O Gracie identificou o chão, a luta do chão, como mais eficaz. Quando o judô era esporte, Hélio Gracie estava criando uma forma de pessoas mais fracas conseguir ganhar de mais fortes. Uma nova forma de defesa pessoal. Porque ele estava usando ele mesmo para poder praticar se funcionava vencer o mais forte ou o mais fraco. Tanto que a propaganda dele era meio assim, você é um fracote? Você apanha na escola? Um cara fortão roubou sua namorada? Vem aprender jiu-jitsu. Tipo, era meio que era essa a propaganda dele. Hélio Gracie, ele não só estava inventando algo novo, diferente do judô, como ele estava ressuscitando o jiu-jitsu japonês. Só que dessa vez estava sendo muito mais refinado, diferente. Ele estava criando o que hoje a gente chama de jiu-jitsu brasileiro, que veio oficialmente como judô,
mas que ele também aprendeu um pouco do jiu-jitsu através do Matsui Maeda, e ele pegou toda essa parte de chão e refinou e ampliou. E aí daí que surgiu o jiu-jitsu brasileiro. Tá vendo que agora a gente vai chamar de jiu-jitsu. Agora, professor, por que jiu-jitsu lá e por que jiu-jitsu aqui? Isso aqui é um shi da língua japonesa, certo? Se você coloca esse acento, ele vira um Z. E aí tem essa outra letra, que é assim, ó. Que essa letra é um Yu. E aí, quando você faz a sílaba do Z mais Yu, dá Ju. Só que isso é um Shi. Então o cara achou, não, se é um Shi, então é Gil. Só que não é Gil, é Ju. Se falar o certo, era Jujutsu. Só que no erro de tradução, começou a ser chamado de Jiu-Jitsu. Entendeu? E aí, hoje em dia, a gente usa isso para poder diferenciar o Jiu-Jitsu tradicional japonês do Jiu-Jitsu brasileiro. Para eles é Jiu-Jitsu e o nosso é Jiu-Jitsu. Beleza? Então chegamos aí no Brasil, Hélio Gracie vinha desenvolvendo o jiu-jitsu brasileiro, Hélio Gracie era melhor nas técnicas, o irmão dele, Carlos, era melhor na divulgação, Hélio Gracie aceitava desafios, enquanto o Carlos fazia propagandas e abria mais academias, principalmente no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Hélio Gracie desafiou o grande mestre Kimura, Hélio Gracie perdeu a luta, Kimura disse que nunca imaginou que existiria no Brasil um jiu-jitsu tão refinado, e parabenizou os brasileiros por conta disso. Depois disso, o Gracie perdeu, mas foi uma derrota com gosto de vitória. E o cara saiu lá do Brasil, japonês, da terra de onde veio o jiu-jitsu, e lutou, se não me engano, foi 12 minutos com ele. Se eu não me engano, não lembro bem, mas eu acho que o Kimura, ele falou assim, ó, se você durar 3 minutos comigo, eu declaro você vencedor. E se eu não me engano, o Hélio Gracie perdeu com 12 minutos. E foi no golpe Kimura, que eu já chamava de Kimura por conta desse evento, né? Beleza, depois daí começou a ganhar mais renome, o jiu-jitsu brasileiro. Eles queriam espalhar o jiu-jitsu pelo mundo. Então, teve um cara chamado Rorion Gracie, que foi para os Estados Unidos para levar o jiu-jitsu brasileiro para lá. E aí lá, é muito comum um negócio de tipo, o cara chegar e desafiar o mestre e duvidar. Ah, isso aí é mentira, vamos pra pra ver se funciona mesmo. E aí, a gente descobre se o negócio funciona ou não funciona, né? E aí os caras iam lá e desafiavam esse negócio aí do Brasil, isso aí é só agarração, tá entendendo? Aí beleza, ia lá e desafiava ele, quedava, imobilizava e finalizava. Aí vinha outro, quedava, imobilizava e finalizava. Rapaz, não tem como eu mostrar a eficiência e o grande poder do jiu-jitsu brasileiro só recebendo um cara de cada vez aqui, não. Vamos fazer um negócio para poder todo mundo ver. E foi daí que ele criou o UFC. O UFC foi criado somente para mostrar a superioridade do jiu-jitsu. Certo que é uma coisa meio arrogante, né? Você querer se exibir e tal. Mas foi a forma que ele viu de conseguir disseminar o jiu-jitsu do pai dele, o legado do pai dele. Então, o que acontece? Hoje em dia, um lutador, ele sabe várias lutas, né? Naquela época era pra gente descobrir qual é a luta melhor. E aí, o cara do boxe, e o cara do Muay Thai, e o cara do Taekwondo, e o cara do Sambo, o cara... E assim ia, beleza? E aí, em todas, ele colocava o irmão dele. Royce Gracie, para ser o representante do jiu-jitsu. Primeiro UFC, Royce ganhou. Derrubava, mobilizava e finalizava. Segundo UFC, Royce foi campeão de novo. Terceiro UFC, Royce campeão de novo. Quarto UFC, Royce campeão de novo. Quando chegou no quarto, o jiu-jitsu brasileiro, o que o Hélio Gracie criou, era visto como tão eficiente que já era desejado no mundo inteiro. As pretas do Brasil começaram a ir para o exterior para poder disseminar o jiu-jitsu. E foi através do UFC que o jiu-jitsu se popularizou tanto. Hoje em dia, o jiu-jitsu é uma das principais artes marciais. Não só esporte, mas arte marcial, feito para luta mesmo. Defesa pessoal é uma das principais, mais praticadas pelo mundo. Nos Emirados Árabes, ela é matéria obrigatória em repartições públicas, polícia, bombeiro, escolas. Para o exército norte-americano, é luta obrigatória para o exército. Então, praticamente é a arte que revolucionou o mundo inteiro. Até mais. Eu já vi isso em algum canto, que o jiu-jitsu brasileiro, à medida que tinha essas lutas de agarrado e de chão, as outras artes marciais não queriam se modernizar. Então, outras artes marciais começaram a ter preparação para poder não ser levado para o chão, começaram a ter uma base para lutar contra o jiu-jiteiro, começaram a ter até alguns tipos de queda e defesa de queda, ou seja, o jiu-jitsu obrigou as outras artes marciais a se preparar para lutar contra o jiu-jitsu. Ele praticamente revolucionou o mundo das lutas e revolucionou a cultura do esporte de combate. E hoje, se vocês formarem a faixa preta um dia, tipo, por exemplo, se você quer ser um médico, para você ser um médico renomado no mundo inteiro, você vai ter que ir para a Alemanha, estudar na Alemanha, para os Estados Unidos, para o Canadá, estudar, tá entendendo? Você chega que eu sou médico formado no Brasil, para eles lá é nada. Nosso diploma aqui não é muita coisa não, comparado. Mas aí, se você é um faixa preta formado no Brasil, você é renomado em qualquer canto do mundo. Os caras vêm de fora para poder estudar aqui. Eu conheço caras que já treinei com eles na faixa branca, tem um que é o Góes, que eu acompanho ele no Instagram, o cara tá morando nos Estados Unidos e sempre dando aula lá, através da Gracie Barra. E, meu irmão, a cada dia, a cada ano, só aparece mais gente nova lutando, só fica cada vez mais famoso. Quando eu comecei no jiu-jitsu 10 anos atrás, era 3 campeonatos por ano. Hoje em dia, se você for pra Fortaleza, quase todo final de semana tem campeonato. Seja de uma federação, ou seja de outra pessoa. Às vezes tem 2 campeonatos diferentes no mesmo dia.
Aí você tem que escolher pra qual vai, porque não dá pra ir por dois, tá entendendo? E academia em todo canto, quando eu comecei não tinha esse monte de academia não. Hoje em dia, você for na capital, não, parece que tá que nem igreja. Tem academia em quase todo canto. E aí, quem sabe daqui a alguns anos, vocês sejam faixa preta, vocês sejam outros, disseminando o jiu-jitsu brasileiro por aí, e o negócio só tende a aumentar. E quem sabe daqui a uns anos também vocês verem o professor de vocês sendo consagrado como o mais incrível jiu-jitsu de todos os tempos, né? E é isso, galera. E aí, vamos lá se alongar pra nós ir pro bola? Vai.